Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade aqui ao treinamento do Laravel. Então eu estou aqui com o meu diretório no momento que eu parei no último vídeo. Eu vou aqui fazer uma verificação para o servidor remoto que esse meu repositório Git está apontando. Então se eu digitar aqui dentro da minha pasta, né, eu estou aqui na minha pasta curso Laravel. Se eu digitar git remote -v, eu vou ter um apontamento desse repositório para um servidor remoto lá no GitHub, lá na minha conta Thiago Gomes Veríssimo /curso Laravel, tá? Que é esse aqui. O GitHub ele já mostra pra gente que esse meu repositório ele foi copiado, em termos do GitHub aqui, foi feito um fork desse outro cara, do fflash /curso Laravel, que está aqui. O que acontece é que o nosso projeto, a nossa cópia, né, ela vai ficando defasada ao longo do tempo com o projeto principal, né? Então, a gente vai adicionar esse apontamento para o servidor principal, né, para o repositório principal, copiando aqui esse código, que é o endereço do repositório principal, e eu vou adicionar aqui no meu repositório local. Então, vou dar um git remote add e eu posso colocar aqui diversos nomes para esse remote, poderia ser, sei lá, principal, e colocar o endereço que eu coloquei ali, tá? Mas tem um nome que é bem comum, usado por todo mundo, que é o upstream, tá? Então eu vou adicionar como upstream mesmo. E agora o meu git remote -l vai mostrar que tem dois apontamentos, né? Um para o Thiago, o outro para o principal, que é o fflash. Então, tem um comando chamado git remote update que ele vai fazer simplesmente o seguinte: ele vai entrar, escrevi errado, ele vai olhar todos os apontamentos, né? No caso aqui eu tenho dois, vai falar e vai trazer essas diferenças para nós, né? Então ele fala assim, ó, lá no fflash teve coisa nova, né? Então tem um comando então que eu vou fazer para dar um merge. Antes do merge, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Então aqui, ó, se a gente olhar no repositório principal, no caso aqui é esse da Flash, ele tem 5 commits. No meu tem 2, então o meu está atrasado, né? Então eu quero deixar os dois sincronizados, então eu quero fazer essa sincronização. Então essa sincronização é feita assim: eu vou fazer git merge, tá? E eu vou falar assim, ó, faz um merge, né? Faz uma junção do upstream, que é esse cara o da Flash, que eu chamei de upstream, né? Da branch master. Não vou falar muito de branch aqui, mas a gente está trabalhando sempre na branch master para facilitar um pouco a vida, mas esse master significa branch padrão lá do repositório. Então, vou fazer isso. Então ele juntou os dois caras aqui. Então, como eu estou usando aqui o ZSH, ele já fala assim, ó, esses 3 commits que você acabou de pegar lá do principal, você pode mandar pro seu fork, né? O meu fork aqui é o orange, né? Se eu der aqui um remote -v, é o que eu estou chamando de orange, que aponta lá pro Thiago. Então, eu posso simplesmente fazer um git push orange master. E aí eu vou mandar o que está na minha máquina para cá, para o Thiago curso /Laravel. E agora tá todo mundo sincronizado. Aqui tem 5 commits, aqui tem 5 commits. O próprio GitHub avisa, ó, essa branch está ok com o fflash 2.master. Então, a partir daqui então eu vou começar a trabalhar. Então, dessa maneira que vocês vão atualizando o repositório de vocês com o principal. Então é sempre bom no começo de cada exercício dar uma baixada no repositório principal, ok? Então hoje a gente vai continuar um pouco com essa ideia, com o MVC, né? O MVC, então eu coloquei um pouco que é um padrão, né, de desenvolvimento, e eu coloquei como que essas coisas se encaixam dentro do Laravel, né? Então só relembrando, então tem o controller, que é chamado de controller mesmo. O model também é chamado de model, e no caso da visualização, né, do view, são os templates, que no caso aqui a gente está usando o Blade, tá?
que é o padrão. Poderia ser mudado, mas a gente usa o Blade. Então, deixa eu pegar o meu roteiro. Hoje a gente vai então entrar um pouco nas operações que a gente consegue fazer. Então, isso aqui, para quem já mexeu com banco de dados, já conhece. Então, são as operações que a gente consegue fazer dos nossos registros. Então, estamos trabalhando aqui com o registro de livro, né? Então, quais operações que a gente pode fazer dentro desse registro, né? Então, a gente vai começar a usar os termos mais de um nível um pouco maior, né? Quais são as operações que a gente consegue fazer no model, né? Então, a gente consegue criar um livro, consegue ler um livro, consegue atualizar um livro, consegue deletar um livro, e tem uma que não está aqui, que é listar os livros. Nós fizemos duas, né? Que foi a listar e a mostrar, né? Que seria o read. Então, hoje a gente vai fazer todas, então vai completar. Então, é basicamente o que nós já fizemos, só que a gente vai usar um comando que já cria tudo pra gente, né? Então, a gente viu que sempre para a gente trabalhar com o nosso model e controller e trabalhar com os nossos dados, é legal a gente ter um seed para ter os dados de controle, é legal a gente criar um factor para criar dados aleatórios e assim por diante. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou apagar o que a gente fez. Então, vocês vão no exercício vocês vão fazer a mesma coisa, mas no exercício eu falo mais para frente. Então, o que eu criei, né? Então, eu vou apagar, mas na verdade é mentira. Eu vou copiar porque eu vou reaproveitar o que eu fiz. Então, deixa eu pegar aqui a minha pasta, treinamento. Então tá aqui, então eu vou colocar aqui BKP, sei lá. E aí, eu vou lá pegar os caras que eu fiz. Então lá no App Models, opa, não é no meu Laravel, né? É no curso Laravel. Deixa eu abrir duas aqui. Então vou aqui no curso Laravel, Models, eu vou pegar aqui o meu livro, tá? Então veja que alguém aqui já mandou, no caso a Marisa mandou o exercício dela, então já está aqui no dela, eu não vou mexer, vou mexer no meu. Então vou tirar o livro daqui, vou tirar o controller também, né? Cadê? Livro controle, vou trazer ele para cá também. Vou pegar o livro seed. Opa. Tá dentro de databases. Seed, livro. Opa, dentro de BKP, né? Vou pegar o factor do livro. E vou pegar minha migration também, que era livros. Essa daqui. Ok? Eu não vou... A única coisa que eu não preciso mexer aqui é nos blades. Isso a gente vai conseguir aproveitar 100%. Então, aquilo que eu fiz manualmente, criando um por um, vou gerar tudo num comando só, tá? Primeiro eu vou só dar uma olhada aqui no que eu mudei. Então, o Git identifica que eu apaguei todo mundo. Eu vou fazer um commit aqui. Colocando, deletando arquivos, aula 1. Então agora eu estou com o meu repositório zerado. E aí eu vou usar esse comando aqui, ó. PHP artisan make .model livro -all, tá? O que esse cara vai fazer, né? Ele vai fazer o que a gente fez anteriormente. Então vamos dar um git status aqui. Então ele criou tudo de novo. Então ele criou o livro controller. Então vamos primeiro olhar o livro controller. Deixa eu deixar só aberto o que eu preciso nesse momento. Então, tá aqui. App HTTP controller livro controller. E aí esse livro controller ele vem mais interessante porque aquele primeiro controller que nós criamos ele não veio com nenhum método, mas aqui ele já trouxe todos os métodos necessários para a gente implementar um CRUD, tá?
Então, ele também já criou o nosso model, né? Também criou o factor, criou a migration e criou o seed. Então, assim, esse comando, quando a gente vai começar a fazer um novo CRUD, não, que a gente sabe que todas aquelas operações vão estar inclusas dentro do nosso model, do nosso modelo, a gente pode passar essa flag aqui, all, e ele cria tudo que você precisa de base para começar a fazer o seu CRUD, tá? Então vamos fazer o nosso CRUD do livro. Eu fiz a cópia porque o Laravel ele vai nos fornecer a estrutura, mas a lógica é a gente que implementa. Então eu vou aproveitar, então, por exemplo, o livro seed e factor a gente vai deixar igualzinho, assim como a migration. Na verdade todos, né? Então eu vou copiar de volta aqui, porque eu fiz essa demonstração só para vocês verem, né, como que funciona. Então é melhor começar com esse comando do que criando um por um, né? Que foi o jeito que eu fiz no outro vídeo. Então eu vou entrar aqui em databases, factors, vou colocar então meu livro factor lá em cima daquele, substituir, vou colocar o seed de volta, substituir. O livro, vamos ver se a gente mexeu alguma coisa. A gente não mexeu nada, então tanto faz, vou apagar. O livro, as migrations, a gente vai copiar só essa estrutura aqui, que são esses 3 campos que a gente colocou lá. Então eu vou abrir a migration aqui, tá? E eu vou colocar esses 3 campos. A migration eu vou copiar, não vou substituir o arquivo, só para ele manter aqui o código da migration. E o livro controller, ele só tem aqueles 2 métodos, né? E o nosso novo livro controller tem um monte. Então eu vou aproveitar esses 2, eu vou copiar só, na verdade, o que está no index aqui. E o show, tá? Foi os 2 métodos que a gente implementou. Então, a princípio a gente não mudou nada. Se a gente subir aqui o nosso servidor, eu não me lembro se eu usei o banco de dados ou não, vou ver agora. /livros, né? Então tá aqui os nossos livros, bonitinho. Então agora a gente vai começar aqui no controller e vamos implementar os outros métodos, né, um por um, para a gente fazer nossas operações. Então vamos do começo. Então no começo o método de listar já está ok. O método de criar, a gente tem dois momentos. O momento que a pessoa acessa o formulário e o momento que ela clica no submeter, tá? Então esse momento, seguindo a lógica aqui do Laravel, o momento que ela acessa o formulário é uma requisição do tipo GET, tá? A gente não precisamos nos preocupar com isso, mas é do tipo GET. Então aqui o que a gente pode fazer é simplesmente retornar um formulário. Então eu vou colocar um return aqui. A gente não tem esse formulário ainda, mas vamos criar. E a gente vai criar lá na pasta livros mesmo. .create. Tá? E quando então o nosso usuário clica lá em submeter, a gente quer guardar esse livro, né? Então a gente vai fazer conforme nós fizemos anteriormente, né? Para gravar um livro novo. Então a gente primeiro cria um objeto aqui do tipo livro. E aí eu vou vir aqui e vou fazer a atribuição de cada campo que chega dentro desse request, tá? Então aqui dentro de request livro, eu vou salvar dentro desse livro e assim por diante. E por último eu vou dar um save nesse livro, tá? Depois disso eu só simplesmente vou retornar lá para o /livros, uma página, um endereço que é /livros, o ID desse livro que foi criado. Então aqui seria um outro template que não existe. Então vamos fazer essa parte aqui. Então já
já criamos aqui o que precisa ser feito dentro do controller. Então primeiro vamos criar o nosso for, né? Então vamos abrir aqui um arquivo novo. Na verdade, o que eu sempre faço, eu vou lá em Resources, Views, Livros. Então, por exemplo, eu tenho esse show aqui, né? Então eu vou abrir um arquivo novo, copio isso aqui, e só troco o nome. Então, esse aqui vai ser o create.blade.php. Então, aqui o nosso já deve estar mostrando alguma coisa, essa rota. Só fiz aqui no monitor errado, né? Então, assim, vamos lá. Livros /create. Tá? Então, o nosso create, na verdade, ele está com com aquelas definições de rotas. Vamos acessar aqui. Cadê o routes? Web. Tá. Então, aqui são as rotas que nós criamos, né? Que eu criei essas duas, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou deletar isso aqui. E agora, em vez de especificar cada operação, a de criar, a de ver, a de editar, a de listar, como eu já estou criando todos os métodos aqui no controller, o Laravel tem um recurso que, se você vai fazer esse CRUD completo, em vez de você especificar aqui o tipo da requisição, você coloca o resource e ele já cria todas as operações para você. Então aí você não precisa mais passar um array aqui, você passa simplesmente a classe o controller, né, a classe controller que terá todos aqueles métodos, todas as operações do CRUD. Tá? Então vamos voltar lá agora. Então tá aqui, create, ele só está listando que ele está batendo nesse template, né? Mas eu não quero fazer isso mostrar os campos, eu quero ter um form aqui, tá? Mas eu sei que no futuro eu já vou ter um form de edição, que vai ter os mesmos campos do form de criação do livro. Então, ao invés de eu criar aqui o meu form HTML diretão aqui, eu vou incluir esse form num arquivo separado, né? Então, é meio comum, tá? A gente fazer isso aqui. Então eu vou lá, por exemplo, na pasta Resources, Views, Livros. Eu já criei a pasta Partials, então tudo bem. Então eu já tenho lá o field. Então eu vou criar um outro arquivo aqui que eu vou chamar de form mesmo, que vai ser um formulário. Tá? Então eu só vou incluir esse cara ali. Então vai ser livros.partials.form. E aí eu vou abrir aquele form. Então aqui eu vou colocar o meu formulário, tá? Ou parte dele. Vamos ver qual que é a melhor forma. Eu vou copiar os campos aqui, tá? Na verdade não, vamos fazer. Então, o formulário é vamos fazer assim, input type, e vamos colocar aqui text, name, título. Tá? Então, esse aqui seria, sei lá, o input do título, por exemplo. Então, lá no create, eu coloquei form aqui, mas eu vou colocar a definição do formulário aqui mesmo, tá? Porque a rota de submissão e a rota de edição vão ser diferentes, então eu vou deixar só os campos ali separados. Então vamos supor que esse aqui seja o form. Então vamos ver como que ele ficou. Então tá aqui, tem um formulário. Então quando eu submeter esse formulário, eu vou dar aqui o que acontece, né? Ele por padrão é get, né? Ele vem aqui para o URL. Então eu já vou mudar isso, vou deixar ele como post. E a gente pode já colocar para onde que isso vai ser submetido, tá? No caso ali está usando a definição default do Laravel, né? Então essas rotas que nós criamos aqui, resource, ele cria alguns padrões, então eu vou mostrar aqui, então para eu criar
simplesmente barra livros, na verdade. E aí quando eu bater aqui em barra livros no método post, ele vai vir aqui no controle e vai jogar o cara dentro desse método store. Então aquele campo que eu chamei de título, ele vai vir aqui dentro do request como título. Então vamos ver isso. Vou dar aqui um dd request. dd é tipo um dump e die. Tipo, ele vai só mostrar e não vai matar a operação. Eu quero ver o título. Então vamos ver se isso vai acontecer. Então tá aqui. Vou colocar teste. E ele fala, página inspirada. Por quê? Porque eu não coloquei o meu verificador aqui, chamado CSRF. Deixa eu ver aqui. Tá? Isso eu não vou entrar muito em detalhe, mas é um verificador de segurança para ver se não há nenhum ataque no seu sistema. Tá? Se a aquisição não vem de outro site que não seja o seu mesmo. Então vamos voltar lá para o formulário. Ok? Então como eu só estou printando, né? Ele só está printando aqui. Então isso significa que o botão que eu coloquei aqui chamado título, na hora que eu dou um enter, esse form joga para a rota barra livros, que vai jogar para esse método store e vai vir para essa variável request título. E isso eu vou então criar o meu livro. Tá? Então vamos colocar os outros campos. E cadê aqui o form? Então aqui são 3 campos, né? A gente pode colocar um botão também, né? Enviar. Então um é o título, o outro é o autor, o outro é o ISBN. Então a princípio a gente já consegue criar. Só nesse momento aqui o retorno, vou deixar essa linha comentada. Eu vou retornar aqui para o barra livro só, porque a gente não fez a página que mostra o livro cadastrado. Então vamos voltar lá. Então tá aqui, então teste autor, teste ISBN. Vou enviar, deve ser o último aqui dessa listona, tá aqui. Então estou cadastrando já, tá bom? Mas vamos ver o form o procedimento de edição. Ele vai ser muito próximo, porque a gente vai vir aqui no método edit, que é o cara que vai retornar o formulário. A gente vai retornar, mas em vez de create, a gente pode chamar de edit mesmo. E o update, a gente vai literalmente copiar isso aqui. Só que agora eu não vou mais criar o livro, né? Porque eu estou editando, então ele já sabe o livro que eu estou editando. Então eu vou só simplesmente apagar essa linha e o resto fica literalmente igual. Então, isso é o edit. Mas ainda não existe o edit.blade.php. Então eu vou criar esse cara. E ele vai ser igualzinho ao create. Edit.blade.php. Opa, o PHP ele já tem ali. Só que o que vai mudar aqui, essa rota aqui é a rota para criar um livro novo, né? Para só editar, ela vai ser isso mais o ID do livro que eu quero editar. Porém, lá no controller, quando eu retorno aqui o formato de edição, eu não estou enviando o livro, né? Então a gente vai mudar aqui para enviar esse livro. Ok? E aí sim, essa variável vai chegar aqui no edit.blade.php e a gente consegue, por exemplo, saber qual que é o ID do livro que está sendo editado naquele momento. Tá. Aí tem umas coisas que são específicas do Laravel, meio mais chatinhas, que ele divide um pouco para
mais semântico, mais não sei muito bem porquê. Então, é uma rota post, mas ele pede que você informe o método aqui, que é o método do que você está fazendo. Então, o método de edição, de edição, isso chama patch. Então, essa é só uma formalidade dele, para não confundir que enfim, tem vários tipos de operações, edição, deletar. Então a gente vai, quando for uma rota de deletar, a gente vai informar também. Isso é coisa do Laravel. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 1/edit. E aí a gente percebe que vem um formulário zerado, né? E aí eu estou editando, cara, não é possível que esteja zerado. E aí, porque o formulário está zerado, né? Então a gente tem aqui no formulário que prevê que pode vir um cara aqui, né? Que vai ser um livro, né? Opa, o que eu fiz aqui? Bom, já corrigi, deixa eu arrumar esse aqui primeiro. Então, dentro aqui do value, eu vou mostrar aqui, ó, o valor que está no banco de dados. Eu vou copiar todos aqui. Então aqui é o autor. Então vamos lá olhar aqui de novo. Bom, então estou editando Quincas Borba, beleza. Vamos tentar colocar Quincas Borba 2 e ver se ele salva. Salvou. Então a edição é isso. Mas tem um problema agora. Se a gente tentar criar um novo, vamos lá criar um novo. Cadê? Era o /create, né? Livros /create. Eu falo, ó, você colocou lá no formulário uma variável livro que não existe. E é verdade, eu fiz isso mesmo porque eu quero aproveitar o formulário tanto na edição quanto na criação. Então, um jeito de burlar isso aqui é no controller, no mesmo formulário que a gente manda para criar, a gente pode criar um objeto aqui vazio chamado livro. Que ele manda uns valores em branco. E aí resolve esse problema, a gente consegue usar o mesmo formulário na edição e na criação de uma coisa nova, de um livro novo, né? Então, estamos com a criação e a edição funcionando. Bom, o delete é relativamente mais simples. Desculpa, antes do delete vamos fazer o show, né? Que esse já tem, na verdade. Já temos, na verdade. Só que a gente estava fazendo pelo ISBN, né? Vamos deixar ele como ID, só tirar aquela linha. Então ele já tem, na verdade. Então vamos ver aqui, livros /1. Já está funcionando. O delete, ele é bem simples também. O método dele aqui simplesmente é o método destroy, tá? Ele recebe o livro para deletar, a gente vem aqui e passa um delete. Pronto. É isso que a gente faz no delete. Vou retornar aqui para a rota /livros. Mas por padrão, uma operação de delete no Laravel, e acho que em todos os frameworks, ela é sempre post. Então a gente tem que criar um formulário para fazer esse delete. Eu vou colocar lá no show. Cadê resources? Views, livros, show. Os fields, né? Então, fields. Vou colocar mais um aqui, vai ser um botão. Já vou colocar os dois, inclusive. O de editar, né? A gente já tem. E o de deletar. Então, o de editar, ele é simples. Ele é isso daqui, /edit. E o outro é um form, tá?
eu só vou simplesmente copiar, eu já tenho ele prontinho aqui, mas ele é um form que vai bater na rota /livros/id, igual no edição, só que a gente troca o método aqui para ser delete. Tá? E aqui eu só coloquei um JavaScriptzinho bobinho, que ele pergunta, você tem certeza? Tá? É sempre bom fazer uma pergunta para o usuário, se ele quer deletar ou não. Então aqui eu já tenho a opção de editar e tem a opção de deletar. Tá? Então essas são todas as operações do CRUD. Aqui aí agora vai um pouco de treino, né? Porque a gente não precisa se aprofundar muito nisso, porque isso vai depender um pouco do contexto, mas aqui a gente implementou todas as operações do CRUD. Eu vou só, para terminar, mostrar, a gente falou um pouco de template, a gente vai usar aqui um template, a gente viu aquele esquema de herança, né? Então aqui a gente tem um template main, que é o cara que tem um HTMLzinho simples aqui e que a gente poderia melhorar para usar, né? Mas a gente também pode usar um template que já existe, né? Pode compartilhar um mesmo template em vários sistemas. Então aqui na USP a gente tem esse daqui, que é o Laravel USP Team, que ele já está quase tudo pronto, do ponto de vista de layout que a gente quer usar aqui na universidade. Então eu vou instalar esse cara aqui. Eu vou seguir as instruções que está ali, não vou falar muito delas, mas assim, dou o Composer Require e coloco esse template no meu projeto. Depois vou rodar esse comando quando terminar. E ele pede para colocar mais uma linha no Composer aqui, eu vou fazer isso. Já que essa dá para fazer. Então, assim, agora eu estou usando um projeto que é externo. Então, quando é esse caso, vocês precisam ler um pouco da documentação desse projeto, tá? Nesse caso aqui eu já fiz, então é só fazer isso. Tá? E depois rodar essa linha e acabou. O template está instalado. E aí o que a gente ganha com isso, né? Então, deixa eu dar um Composer install aqui. Então vamos lá ver como que... Na verdade, no sistema não mudou nada. A gente vai agora olhar aqui a documentação template e o template vai dizer o seguinte, ó, para você me estender, faça isso. Então, no caso aqui, a gente vai usar o esquema de herança, né? Então, nosso main, que tinha esse HTML aqui, vou deletar tudo aqui e vou simplesmente estender um outro cara. A herança é sempre... não tem, né? Você pode fazer quantos níveis você quiser de herança. Então agora meu sistema ele já está muito mais bonito. Tá? Então e aí esse template tem várias coisas. Tem coisas do Bootstrap, tem bibliotecas de query, enfim. E aí ele já me deixa... o meu sistema com a cara muito mais bonita, e eu estou usando esse princípio de que as coisas são herdadas, né? Não preciso ficar sempre fazendo um template do zero, eu posso herdar de outro sistema. Então, por fim aqui, a gente vai fazer só mais uma modificação, que é o seguinte, tudo bem, estou usando um template, está bonito, já sei usar herança, consigo mudar algumas coisas, mas e se eu quiser mudar um HTML, um CSS, por exemplo, né? Então, normalmente o template que você vai usar vai ter uma descrição das seções que existem, onde você consegue colocar código, tudo. A gente coloca daquela maneira, usando section. Então aqui no meu main, eu quero colocar um JavaScript. Então se eu olhar lá aqui na documentação, tem aqui um JavaScript no começo, no final, eu quero colocar um JavaScript no começo, por exemplo. Então eu vou colocar essa seção, section, e aqui eu coloco o JavaScript. Então eu vou colocar aqui um código de JavaScript, né, apontando para o lugar onde está o meu JavaScript. No caso aqui, esse meu JavaScript vai estar lá na pasta js_livro.js. Então eu vou criar esse arquivo, tá? Onde que eu crio, né? Então os JavaScripts aqui, o CSS vão na pasta pública. Vou criar uma pastinha aqui chamada JS
e vou criar aquele meu arquivo, vou chamar ele de livro.js. Então, o meu Blade main aqui vai chamar esse arquivo js.livro.js. E aqui eu vou colocar um código, tá? Um código que eu vou colocar, eu vou carregar aqui o jQuery e vou usar a biblioteca de máscara do jQuery, que ela já está inclusa aqui nesse template, para fazer uma máscara para o ISBN. Então o ISBN, por exemplo, ele pode ser nesse formato aqui, ó. Tá? Então eu vou vou pegar todas as classes que tiverem ISBN e aplicar essa máscara. Tá? Então eu aplico dessa maneira, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes de JavaScript, mas é só para mostrar como que a gente coloca um código JavaScript. Então lá no meu form, deixa eu abrir o meu form agora, eu posso colocar a classe aqui, uma classe de CSS chamada ISBN, e agora automaticamente então o meu Blade vai chamar aquele JavaScript e que vai ler essa classe ISBN e vai aplicar aquela máscara. Antes, deixa eu só me corrigir aqui, eu esqueci de fechar aqui, então fecho com chaves, parênteses, ponto e vírgula. Ok. Então, cadê? Então vou editar algum aqui, ó, agora perceba, se eu começo a digitar aqui, ele aplica aquela máscara bonitinha, ou se eu for criar também, né, que eu uso o mesmo form. Vou colocar aqui o ISBN, eu nem sei se o padrão do ISBN é assim, tá, é só um exemplo. Então, é isso, pessoal. Agora, o exercício para essa parte, ele vai ser assim. Implementar um CRUD completo, seguindo aquilo continuando aquele que nós fizemos no outro vídeo, usando lá o seu módulo livro fulano. E aí tem que ter todas as operações: criar, editar, ver, listar e apagar. É isso que precisa ser feito nessa parte. E aí você pode aproveitar o que você fez, ou pode fazer como eu fiz, copia tudo para outro lugar, cria o CRUD. Mas o importante é, dentro do cadastro de livro no seu model, essas 5 operações têm que existir. Ok? É isso. Obrigado.